Salve galerinha! Nessa semana vamos revisar alguns conceitos de matemática, em especial o triângulo retângulo. Triângulo retângulo, como o próprio nome sugere, é um triângulo que tem um ângulo reto. O ângulo reto é representado por esse quadradinho com uma bolinha e ele é o ângulo de 90 graus. Então tá lá, menininho, ângulo reto, ângulo de 90 graus. O ângulo que fica em frente, o lado que fica em frente ao ângulo, este lado, que não se conecta ao ângulo de 90 graus, recebe o nome de hipotenusa. Então, hipotenusa, que a gente pode abreviar como HI ou simplesmente H. Alguns livros de matemática colocam A, B e C para os lados de um triângulo retângulo. Os lados que estão adjacentes, que estão coladinhos aqui no ângulo reto, recebem o nome de cateto. E o outro também. São os dois catetos, os ângulos que não estão ali em frente ao ângulo reto, estão conectadinhos com este ângulo. Uma importante equação matemática com grande aplicação em física e engenharia é o Teorema de Pitágoras, que estabelece uma relação matemática entre os catetos e a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos fazer um exemplo aqui, sem grande aplicação física ou matemática. Exemplo. Vamos supor que eu tenho um triângulo retângulo. Vai sem régua mesmo dessa vez, aí finge que é um triângulo que tenha medida de 3 centímetros na vertical e 4 centímetros na horizontal. Qual é a medida da hipotenusa? É só fazer. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto mais cateto ao quadrado. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Não corta os quadrados aí que isso nem pode. 16 mais 9. Hipotenusa ao quadrado igual a 25. Para concluir essa conta, a hipotenusa é igual a raiz de 25, 5 centímetros. Tá lá, 5 centímetros. Destes triângulos retângulos, nós podemos extrair conceitos muito importantes, que são o de seno, cosseno e tangente. Galerinha, vocês vão estudar isso com muita profundidade em matemática, vocês vão se aprofundar. Aqui eu vou tratar seno, cosseno e tangente apenas como as relações entre as medidas dos ângulos e as medidas do lado do triângulo. Eu vou colocar um ângulo aqui, vou chamar ele de alfa. Essa letrinha aí é a letra grega alfa. Sempre na frente do ângulo reto, já argumentei, em frente ao ângulo reto é a nossa hipotenusa, que a gente está chamando de HI. Juntinho aqui do ângulo alfa tem um cateto, só que agora, como eu coloquei um ângulo, eu posso batizar ele de cateto adjacente. É o cateto que está juntinho com o ângulo alfa. Vamos chamar ele de CA, cateto adjacente, C.A. E o outro cateto que fica lá na face oposta ao ângulo, em frente, a gente chama de cateto oposto.
ou simplesmente CO. As relações de seno, cosseno e tangente nos permitem estabelecer relações entre o ângulo e algumas dessas medidas. Por exemplo, o seno do ângulo alfa, da forma como eu defini, é simplesmente cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se eu souber qual é a medida do ângulo, eu consigo calcular o seno. Se eu souber uma das outras medidas, eu consigo calcular o cateto oposto ou a hipotenusa. E o cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E por último, mas também muito importante, é a tangente, que é CO sobre CA. Tá aí. Essas são as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo. Como que eu fiz para guardar isso? COHI. Eu pensava, corri, caí na coca. Ou, sem sono, corri, com sono, caí, na falta de tangue, bebo coca. Tanto faz, galera. Ainda, lá nos tempos antigos, quando a gente ainda era obrigado a decorar alguns valores de seno, cosseno e tangente, a gente tinha antigamente na escola que decorar qual era o valor do seno, do cosseno e da tangente de 3 ângulos, pelo menos, de 30, 45 e 60 graus. Hoje em dia, todos os exercícios que nós formos fazer, eles devem informar a medida do seno, do cosseno e da tangente do ângulo que nós estamos estudando. Hoje em dia, essa tabelinha que a gente decorava só serve para quê? Para fazer os professores de física e matemática passar vergonha e cantar as musiquinhas. Eu vou cantar aqui, vamos lá. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, como era a musiquinha do seno, cosseno e da tangente? Ó, montar essa tabelinha é bem fácil. É assim, ó. 1, 2, 3. Aqui. 3, 2, 1. Então, como que era a musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então tá aí a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Última vez que eu vou cantar isso, espero, na vida. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então tá aí o nosso Jingle Bell do seno, cosseno e tangente. Galerinha, hoje em dia não precisa mais decorar essa música, porque todo exercício que falar sobre seno, cosseno e tangente vai trazer qual é a indicação desse ângulo. Ou então a gente pode facilmente, se a gente estiver resolvendo um problema de física, matemática, a gente pode facilmente usar a calculadora e descobrir qual é o seno. A gente não precisa só fazer conta dos ângulos de 30, 45 e 60. Nós podemos calcular seno de 30, 45 e 60 na calculadora, mas também podemos calcular o seno de qualquer ângulo. Para não deixar esse conteúdo muito solto e sem conexão nenhuma, vamos resolver um exercício típico de matemática lá em um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo
um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1.000 metros, a altura atingida pelo avião em metros é. Vamos desenhar essa situação. Eu não vou desenhar um avião, mas vou desenhar a trajetória. Então, tá ali a trajetória do avião, a superfície que é plana, e a pergunta é justamente qual é essa altura percorrida pelo avião. A pergunta é qual é o valor da altura atingida pelo avião em metros, sabendo que a distância que ele percorreu em linha reta, ele está decolando, essa distância aqui é de 1.000 metros. O ângulo formado com o solo é de 30 graus. Galerinha, o cateto que está na frente do ângulo é o cateto oposto. Então, esse aqui é o cateto oposto. O lado que está na frente do ângulo reto é a hipotenusa. Qual relação trigonométrica a gente vai utilizar? Seno. Seno de um ângulo, cateto oposto dividido por hipotenusa. Vou trocar a cor da caneta porque é muito clarinho esse verde. Seno de 30 graus igual a cateto oposto. É exatamente quem eu quero descobrir. Vou chamar de x. Só para não confundir, tá, galera? Porque a gente chama a altura de h. Se a gente chamar a hipotenusa de h, a gente vai chegar numa contradição. A hipotenusa vale 1.000 metros. Qual é o valor do seno de 30? Era só olhar a tabelinha ali ao redor anterior, mas eu cantei que o seno de 30 é meio. Vou voltar ali na tabela anterior. Então, ó, como que a gente usa essa tabela? Seno de 30 é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, por exemplo, é meio. Quanto é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então, ó, tá aqui, ó, o valor que eu disse lá no exercício. Seno de 30 graus igual a meio. Os exercícios nos falam. E a gente acaba acostumando também com esse valor. X sobre 100. 1.000. X sobre 1.000. 2x igual a 1.000. Esta altura é de 500 metros. Quando o Sol se encontra 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta uma sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Então, basicamente, o que o exercício está nos dizendo é que o Sol forma um ângulo de 45 graus, então os raios que atingem o solo formam um ângulo de 45 graus. Os raios solares, eles chegam à Terra de maneira praticamente paralela. Então, está aqui o ângulo de 45 graus. A pergunta é justamente essa altura da árvore. Então, a pergunta é a altura da árvore. E o que foi dado no problema foi a sombra projetada no chão com o valor de 15 metros. Então, nós temos o lado que está com o ângulo, o lado que está adjacente ao ângulo, que é o cateto adjacente. O lado que está na frente do ângulo conhecido é o cateto oposto.
de novo, vou chamar de x, cateto oposto é x, e a hipotenusa estaria na frente do ângulo reto, mas a hipotenusa não vai nos servir para nada, porque eu não sei qual é a distância do topo da árvore até o ponto onde termina a sombra dessa árvore. No final das contas, a gente poderia determinar. Então, nós temos cateto oposto e cateto adjacente. Então, é só usar tangente de um ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Na falta de tang, bebe coca. Repara, tangente às vezes aparece nos livros como tang de alfa ou aparece como TG, tanto faz, são formas equivalentes. Você está com a memória boa? Quanto é a tangente de 45? É 1, ok, galerinha? Se nós consultarmos na tabela, se vocês voltarem o vídeo aí, vocês vão ver que é 1. O cateto oposto é o meu x, o cateto adjacente é 15. O que nós podemos fazer? O 15 está dividindo, passa multiplicando, 15 igual a x. A altura dessa árvore é de 15 metros. De onde nós percebemos que o meu desenho está fora de escala, né? Porque este lado deveria ser igual a este. É característica dos triângulos retângulos com um dos ângulos de 45 graus. Ele é um triângulo isósceles, triângulo com dois lados iguais. E um deles seria diferente. Nesse caso, seria a hipotenusa. Galerinha, para que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque no lançamento de projéteis, a gente precisa do ângulo e a gente precisa decompor um movimento que forma um ângulo com o solo em duas componentes de velocidade, uma horizontal, que está junto com o ângulo, e outra vertical, que está sem o ângulo. Só assim a gente vai conseguir resolver o problema proposto pelo nosso material didático, decompondo a velocidade em duas parcelas, uma horizontal e outra vertical. Vou gravar um vídeo logo na sequência. Não perde o pique e assiste tudo de uma vez.